Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito que existem, tá? Vocês já aprenderam como identificar o sujeito em uma oração, vocês já aprenderam como identificar o núcleo de um sujeito, né, que é a palavra base, a palavra mais importante, e vocês também já aprenderam como fazer a concordância entre o sujeito e o verbo, tá? Agora vocês vão aprender que existem vários tipos de sujeito. E na aula de hoje vocês vão aprender alguns deles, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, sujeito vocês já sabem que é o ser sobre o qual, né, se diz alguma coisa, tá? Então vocês já aprenderam a identificar o sujeito. E o núcleo desse sujeito, que é a palavra mais importante, tá? Então vamos entender os tipos de sujeitos que existem, tá? Primeiro, o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É quando ele é formado por um único núcleo. Exemplo, o menino caiu, tá? Qual é o sujeito? O menino, tá? O núcleo do sujeito, menino. Núcleo do sujeito formado por uma única palavra. Então, esse sujeito ele é classificado como sujeito simples, tá? Nós temos também o sujeito composto. É quando ele é formado por dois ou mais núcleos. Exemplo, o menino e seu amigo caíram. Qual é o sujeito dessa frase? O menino e seu amigo. O núcleo do sujeito são as palavras menino e amigo, tá? Então, o núcleo do sujeito é formado por mais de uma palavra, por mais de um núcleo, né? Então, ele é um sujeito composto, tá? Nós temos também o sujeito oculto, que é o sujeito que não está expresso na frase, mas a gente consegue identificá-lo pelo verbo, tá? Exemplo, cheguei cansado da escola, tá? Quem chegou cansado da escola? Quando eu falo cheguei, essa forma verbal, ela é da primeira pessoa do singular. Quem chegou? Eu. Eu cheguei cansado, né? O pronome eu não está explícito na frase, mas pelo verbo cheguei eu consigo identificar que o sujeito sou eu. Então, o sujeito dessa frase é chamado de sujeito oculto, né? Quando a gente consegue identificá-lo pelo verbo, mas ele não está expresso na frase, tá? Temos também o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que não é possível a gente identificar ele dentro da frase. Não dá para saber quem é o agente que cometeu, que fez aquela ação, tá? Por exemplo, bateram palmas no portão. Quem que bateram palmas no portão? Bateram, mas eu não sei quem. Então, não dá para identificar nessa frase o sujeito. Então, ele é um sujeito indeterminado, tá? O sujeito indeterminado, normalmente ele acontece quando o verbo está na terceira pessoa do plural, tá? Outro tipo de sujeito que é a oração sem sujeito, tá? Vamos pegar um exemplo aí. A oração sem sujeito é quando a oração ela não tem sujeito, tá? Você faz a pergunta e você não encontra o sujeito. Por exemplo, trovejou durante a noite toda. Quem trovejou durante a noite toda? Não tem sujeito, tá? Esse tipo de sujeito indeterminado, ele ocorre sempre quando a gente tem verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Trovejou é a forma verbal do verbo trovejar, que é um fenômeno da natureza. Então, frases que têm verbos que indicam fenômeno da natureza, normalmente essa frase ela não terá sujeito. Então, é uma oração sem sujeito, tá? Então, esses são os tipos de sujeitos, alguns dos tipos de sujeito que existem, tá bom? Bons estudos para vocês!